Olá, olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem tá falando é o pastor Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas que a paz do Senhor Jesus alcance você. Esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal, do vlog do pastor Leandro. Nesse canal eu vou compartilhar para vocês a minha opinião sobre inteligência emocional, sobre a palavra de Deus, sobre vários assuntos que estão acontecendo de uma forma bem livre, com conhecimento com a palavra do Senhor. E para esse primeiro vídeo, eu escolhi compartilhar com você uma revelação que Deus me deu muito importante, mudou muito a minha forma de enxergar os milagres e eu espero que mude a sua. Mas para a gente poder começar bem, eu quero ler a Bíblia com você, né, trazer um texto para vocês que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 6, que diz assim, ó. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. Note, olha a pergunta do profeta. O que você tem em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao teu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela a saber ao homem de Deus o que ele deveria fazer, e ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha só que texto lindo, né, pessoal? Que texto maravilhoso. Lembrando só uma coisa, se você gostar desse conteúdo, por favor, deixa seu like aqui no canal do YouTube, inscreve para o YouTube entender e entregar esse conteúdo para mais pessoas serem abençoadas. E também, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, no grupo. Ajuda a gente a fazer um bom trabalho e disseminar a palavra de Deus, ok? Bom, agora falando um pouco da palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra de Deus é o milagre é multiplicação. Eu já vi durante muitos anos na igreja, eu mesmo já preguei um pouco sobre isso, que nós temos um Deus criador. Mas um Deus criador, ele age muitas vezes multiplicando o que nós temos. São os milagres mais comuns que acontecem, são os milagres da multiplicação. Se você for ver, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Aqui nesse texto, Eliseu, né, por meio da palavra de Deus, multiplicou o azeite que a viúva tinha. E eu comecei a olhar para isso e entender que Deus sempre vai gerar um milagre em cima do que você tem. Por isso que a primeira pergunta que o profeta faz para ela é: o que você tem em casa? O que você tem dentro da sua casa? E aquela mulher então responde: eu tenho azeite. Talvez aquele azeite, se fosse para ela fazer de comida, não renderia, mas o azeite multiplicado renderia renda para ela. Sabe? Tem muitas pessoas que clamam a Deus por uma oportunidade de prosperidade. Mas muitas vezes não encontram essa oportunidade, não é porque não são boas, ou porque não trabalham, ou porque não são suficientes, mas porque não estão entendendo que o nosso Deus está criando recursos para você poder multiplicar. Muitas vezes Deus pede para nós agirmos de determinada forma e nós muitas vezes agimos totalmente o contrário, porque nós formatamos na nossa cabeça que o milagre de Deus ele tem que ser daquela forma, tem que ser um milagre bonito, tem que ser um milagre de que eu não tinha dinheiro na conta e pum, do outro dia apareceu R$ 1 milhão. O milagre, né, aquele milagre, né, extravagante, aquele milagre que vamos dizer assim, né, todo mundo vai se esbabacar. Mas na verdade, Deus muitas vezes quer multiplicar o que você tem. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo e vão entender isso. Deus ele quer multiplicar o que você já tem, o que ele te deu. E Deus me deu essa experiência, principalmente no momento que eu estava me questionando muito, principalmente sobre a minha falta de resultados. E então, o Senhor falou comigo: o que você queria para começar o trabalho? O que você queria para começar o canal? Porque Deus tinha me pedido para fazer esse canal há muitos anos. E eu procrastinando, 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 procrastinando. Mas Deus deu os equipamentos. Aí, de repente, Deus falou assim: agora faz. Então,
O que que você tem nesse momento para fazer? Qual é o que que você tem que você pode entregar na mão do Senhor? Eu não estou falando aqui de dízimo, de oferta, de você ir lá na igreja e dar uma oferta sacrificial. Se você tem, eu vou gravar ainda um vídeo para falar sobre dízimos e ofertas, a minha posição, eu sou totalmente a favor, mas nesse caso específico eu não estou falando disso. Eu estou falando do que você tem que Deus pode multiplicar. Muitas vezes, talvez o que você tem hoje é o acesso à internet. E aí você fala assim, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? E Deus está falando, olha o acesso que você tem pela internet. Olha o que você tem. Você pode ir pela internet aprender uma profissão, você pode aprender um novo idioma, você pode usar a internet para evangelizar, para fazer algo mais útil, ao invés de ficar muitas vezes gastando tempo com memes, com coisas que não vão trazer um crescimento para você, sabe? Infelizmente tem muita gente mesmo que está perdendo a visitação do Senhor por causa disso, mas que você comece a entender que todo milagre que Deus faz, Deus ele é intencional, Deus é um Deus multiplicador. Deus ele quer pegar o que você tem e multiplicar. Como ele fez com essa viúva. O profeta olha para ela e fala assim: "O que que você tem?" Ela tinha um azeite, mas ela não tinha as vasilhas. E o azeite aqui ele representa a unção, ele representa o conhecimento. E as vasilhas são um recipiente para você poder armazenar. Ela não tinha o suficiente, mas na cabeça daquela mulher, ela seguiu a ordem do profeta, e por ela seguir a ordem do profeta, o que, que aconteceu? Ela simplesmente pegou e foi, né, guardando ali, ela foi guardando tudo e chegou ao ponto que ela chegou de ter azeite para ela poder vender e ter o suficiente para ela pagar a dívida e ainda viver do resto. A Bíblia não fala o que aconteceu, né? Mas aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que entendeu o milagre multiplicador de Jesus. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero deixar bem claro essa pergunta: o que que você tem hoje que você pode colocar na mão de Deus? O que que você tem hoje que você pode falar, Senhor, tá aqui, multiplica. E para o Senhor poder multiplicar, porque Jesus alimentou a multidão, tendo como base 5 pães e 2 peixinhos. O que que você tem hoje? Faz essa pergunta. E se você gostar, deixe seu comentário se Deus usar, se Deus transformou a sua vida de alguma forma para a gente continuar seguindo esse projeto. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.